Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Vamos ficar em pé em respeito à palavra, aquele que puder. E diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Amém? Amém. Pode sentar? E o tema dessa palavra é: onde está a igreja? Onde está a igreja? Eu fiz um pequeno levantamento, irmãos, nessa semana, eu peguei algumas manchetes de jornais, e eu vi que nessa semana, na Bahia, 6 pessoas foram mortas, 6 pessoas, inclusive uma tia e 2 sobrinhos. Eu vi uma outra reportagem que um ex-militar matou 4 pessoas, 3 numa igreja evangélica. Ele matou a ex-namorada, fugiu para uma igreja evangélica, uma igreja batista, que tinha 20 pessoas, e lá ele matou mais 3 pessoas, somando 4 pessoas. Eu vi também que nessa semana, uma mulher grávida de 3 meses foi assassinada pelo marido. O marido cortou o pescoço dela, arrancou a cabeça dela. Eu vi também essa semana que um homem matou um morador de rua. Ele, um empresário, uma pessoa com bens, mata um morador de rua, se aproveita da sua posição social para matar um homem. E eu vi também que uma mãe jogou uma criança do 5º andar, e a criança caiu em cima de um carro que estava passando, e a criança bateu no para-brisa do carro e saltou para a rua, caiu na rua. O motorista parou o carro, saiu do carro, a menina se levantou, foi correndo e abraçou ele, como se nada tivesse acontecido. E logo após, a mãe se jogou do 5º andar também, e a mãe atualmente está internada num estado grave. E eu pergunto para você, irmão, o que está acontecendo com o mundo? E aonde está a igreja? Aonde está a igreja? A igreja que foi colocada por Cristo na terra com um propósito, o propósito de fazer a diferença aonde
está a igreja de Jesus? Você olha nos catálogos, você olha pelas ruas, tem muitas igrejas. Você olha aqui nessa avenida, tem pelo menos 15. Mas aonde está a igreja de Jesus? Será que todas são igrejas de Jesus? E eu falo isso não para que possa puxar de alguma forma para nós. Não. Eu pergunto verdadeiramente: aonde é que está a igreja de Jesus? Aonde é que está a igreja que faz a diferença? Aonde é que está a igreja que ora? Se eu não me engano, nesse mês também teve uma determinada igreja, ao saber que de uma ponte pessoas se jogavam para se matar, a igreja acampou lá dia e noite e conseguiu mudar a ideia de dezenas de pessoas que iam se matar. Isso é igreja. Cadê a igreja, meu irmão? Cadê a igreja de Jesus? Cadê a igreja que faz diferença? Cadê a igreja que muda? Cadê a igreja que carrega a bandeira de Jesus? Cadê a igreja? O mundo está apodrecendo, meu irmão. O mundo que eu e você estamos vivendo, não dá para você ficar aí alheio, não dá para você ficar parado. Mães estão jogando seus filhos pela janela, mães estão jogando seus filhos na lixeira, maridos matando suas esposas grávidas. Não há amor. Nós chegamos no fim, nós chegamos no fundo, nós chegamos no pior estado. E eu pergunto para você, querido, aonde é que está a igreja de Jesus? Aonde é que está a igreja? Eu fico pensando, Jesus olhando para a terra, Jesus olhando para nós, procurando a sua igreja. Aonde é que está a igreja? Eu vendo essa passagem, no versículo 13, fala que Jesus, ele perguntou para os seus discípulos: o que os outros dizem de mim? Que as pessoas de fora, o que as pessoas de fora pensam de mim? O quê? O que as pessoas lá fora pensam da igreja, irmão? Quando alguém fala para você: olha, eu estou indo para uma igreja, o que as pessoas falam? Olha, parabéns, hein? Olha, na igreja só tem pessoas boas, parabéns, só tem gente honesta lá. Olha, parabéns, você está indo para a igreja. É isso que as pessoas falam? Jesus, ele tinha uma preocupação de sair da bolha, porque às vezes você só está aqui dentro e você fica pensando que a realidade é o que você está vendo aqui dentro. A realidade não é geral. Você tem uma percepção do que está aqui dentro. Jesus, ele quis ultrapassar e falou: vem cá, o que as outras pessoas falam a meu respeito? O que as pessoas pensam de mim? Você já teve essa preocupação? O que as pessoas pensam de mim? Alguém pode falar: irmão, eu não estou nem aí, eu não quero saber o que pensam de mim. Isso, você tinha esse pensamento quando você era do mundo. Agora que você é de Cristo, além de você, você carrega agora o nome de Jesus. E quando as pessoas falam mal de você por erro teu, elas escandalizam o nome de Jesus, não é o seu. Então paira sobre nós uma responsabilidade. E eu pergunto para você: o que as pessoas falam de você? O que teus vizinhos falam de você? O que as pessoas que trabalham com você falam de você? O que falam? O que as pessoas da tua casa, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, os teus pais, qual é a opinião deles sobre você? É claro que às vezes você tem pessoas malignas que quando você bate com a justiça, com a verdade, a pessoa não aceita e não vai gostar de você mesmo. Mas você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Porque às vezes eu já trabalhei com
crente vagabundo, já trabalhei com crente fofoqueiro, já trabalhei com crente maligno, o outro era ladrão, o outro era não sei o que. Só eu trabalhei. Quem já teve contato com gente assim e que ia para a igreja? Um monte de gente. O que as pessoas estão achando da igreja? Porque para a igreja poder fazer alguma coisa lá fora, meu irmão, ela tem que melhorar a imagem dela, porque essa imagem está muito detonada, e por culpa da própria igreja, está muito detonada, amém? Está muito destruída. Ele fala no versículo 14, eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. As referências que o povo tinha de Jesus eram boas referências. O versículo 15, Jesus perguntou, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que eles acham de mim? O que as pessoas da igreja acham de você, irmão? Às vezes eu fico só ouvindo. Irmão, estou vendendo não sei o que, é mesmo, irmão? Está vendendo? Que bom, que legal que você está vendendo. Já ofereceu para os irmãos da igreja? Já. Mas por irmão algo eu ofereço, que eu já ofereci uma vez, ele comprou, até hoje não pagou. Olha, eu ofereço para o fulano de tal, não, porque o fulano levou uma vez, usou 3 dias a mesma roupa, quando voltou, não serviu. Não serviu, você usou 3 dias. Você já notou o que as pessoas da igreja acham de você, irmão? Que às vezes a gente tem que mudar, tem que melhorar. Às vezes você tem que melhorar. Irmão, olha o seguinte, já falaram para mim isso. Fala com o fulano e tal. Irmão, mas você estava do lado, fala. Ah, não. Se eu falar, o fulano é muito ignorante. Só faltou me bater da outra vez, eu não vou falar. Como é que pode ser ignorante? Nós estamos na igreja, nós estamos buscando a presença de Deus. Nós não somos mais do mundo, meu irmão. Nós estamos vivendo num mundo que está apodrecendo, que mãe está jogando filho pela janela. E nós temos que ser diferente, nós temos que ser melhor. E eu pergunto de novo, onde é que está a igreja? Onde é que está a igreja de Jesus? O pastor lá estava me falando um testemunho que aconteceu em São Paulo, o culto cheio, de repente a polícia chega na igreja. A polícia chega na igreja e leva preso os 2 pastores da igreja, porque os 2 estavam envolvidos em roubo, em crime. Mas estavam lá, com a Bíblia debaixo do braço. Meu Deus do céu, onde é que está a igreja? O versículo 16, ele fala, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Tu é o Cristo, tu é o Cristo. A boca de Pedro falou, a boca de Pedro, sem ele perceber, profetizou. A boca, só o fato dele ter um contato ali com Jesus, a boca de Pedro, sem ele perceber, começou a profetizar. E Deus, ele é tão real no nosso meio. Deus é tão real quando você começa a buscá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade, irmãos, que sem querer, sem você perceber, Deus está usando você. Deus está usando a sua boca. Olha bem que a minha mãe falou, olha, aconteceu isso. Olha bem que fulano falou, olha, lembra que fulano falou? A Bíblia fala que em parte falamos, em parte profetizamos. Que muitas coisas acontecem sem eu perceber, Deus acaba usando você. Porque o tempo de Deus é esse, não tem mais barreira. Como a pastora G falou aqui, não tem mais barreira. É homem, é mulher, é novo na igreja, é velho na igreja, Deus vai usar você.
Antigamente era isso, só usava homem, o ministério era de homem, o ministério era de não sei quem. Hoje não tem mais essa. Hoje existe uma força de Deus, quando se invoca o nome dele, qualquer um que se colocar na posição vai ser usado. Você vai ser usado também, irmão. Alguém pode olhar e falar: irmão, não sei, você não sabe, mas você vai ser usado. Você não sabe, mas o Espírito Santo está ansioso para pegar você e para pegar a tua boca, para você profetizar e fazer o nome dele grande. Quer muito usar você, quer muito, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. O versículo 17 ele fala: então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Meu Pai revelou isso para você. E também eu lhe digo que você é Pedro. Jesus chamava Simão de Pedro. O nome dele era Simão, mas Jesus chamava ele de Pedro, que significa tijolo, que significa uma pequena pedra, um bloco de pedra. No grego está assim: você é Pedro, você é tijolo, e sobre pedra, ou seja, sobre pedra, sobre uma rocha, edificarei a minha igreja. E esse aqui que é um dos maiores erros de interpretação da Bíblia que se tem, porque o católico romano falou: olha, está vendo ali? Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Mas essa palavra não fala isso. Quando você vai lá para o grego, Jesus olha para Pedro e fala: tu é Petros, que é uma pedra pequena, mas sobre Petra, que é uma pedra grande, que era ele, o Jesus, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Jesus. Se tivesse edificada sobre Pedro, Pedro nega Jesus, a igreja já cai. Tu é Pedro, tu é Petros, tu é uma pequena rocha, mas sobre Petra, a grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que eu pergunto para você: onde é que está a igreja? Porque a igreja de Jesus, a porta do inferno não vai prevalecer. Igreja de Jesus veio para essa terra para arrasar a corrente do diabo. A igreja verdadeira de Jesus, ela foi levantada nessa terra para fazer milagre. Glória a Deus. Jesus, ele estava olhando para Pedro e falou: Pedro, sabe quem te revelou isso? Não foi a carne, foi Deus. Foi Deus. E é o seguinte: já que nós estamos aqui na revelação, já que nós estamos aqui nesse clima de revelação, vou revelar uma coisa para você. Porque ninguém ainda tinha a ideia de igreja, ninguém ainda tinha uma ideia do qual era o plano de Jesus. Mas como a resposta de Pedro foi uma resposta dada não pela carne, mas foi dada pelo Espírito. A resposta de Pedro não tinha nada a ver com a emoção da carne. E eu falo para você, querido, quando Deus pergunta algo para você, quando você está nesse lugar falando com Deus, e quando você está falando com Deus, não na emoção da sua carne, mas cheio do Espírito de Deus, Deus olha para você e fala: meu amigo, já que nós estamos aqui nesse clima de oração, já que nós estamos falando já com uma pessoa espiritual, eu vou revelar uma coisa para você. Jesus, ele falou: olha, Pedro, você é só um bloquinho, mas sobre uma rocha eu vou edificar a minha igreja. E tem uma coisa, Pedro:
As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você vai saber, você vai ver o que vai ser essa entidade espiritual chamada igreja. Igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Igreja verdadeira, irmãos, pode acontecer o que for, nada para. Eu já falei aqui, quando a gente dirigia a igreja lá na Lemoa, a gente teve que entregar o salão, não por falta de dinheiro, não foi por falta de dinheiro, foi por falta de oportunidade, não tinha onde alugar, a gente tinha que entregar o salão, porque o salão pertencia a outra igreja, e nós saímos da igreja, do salão da igreja, e não tinha onde fazer culto, nós chegamos para fazer culto na rua, juntando ali o povo lá, tudo olhando, porque a igreja, meu irmão, a porta do inferno vai prevalecer, a igreja vai suportar, a igreja vai passar, a igreja passa e o diabo dobra o joelho, fala, eita, eu não quero nada com isso aí, pode passar, a igreja de Jesus, olha, passa logo, as portas do inferno não podem resistir, não resiste, no mundo espiritual, a porta está aberta, a igreja vai passando, fecha a porta, vai, fecha, Satanás tudo escondidinho para a igreja de Jesus passar. A igreja de Jesus, irmão, é uma entidade espiritual viva e poderosa, é uma entidade formada por pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, que se reúnem para adorar o Deus vivo, se reúnem num salão, se reúnem na rua, se reúnem nas casas, e quando ali aquele povo se junta, aquele monte de pedrinha se junta, aí sim é formado um templo espiritual, e aí sim Deus recebe a adoração, porque Deus não vive em templo feito por mão humana. As pessoas passam aí na frente, a igreja, o salão fechado, falam, está fechado. Aí Deus está lá sozinho. Não, Deus não está sozinho. Deus está quando os pedros, os bloquinhos se juntam aqui, e começam a orar. Aí começa no mundo espiritual se encaixando um bloquinho do outro, forma, meu irmão, um templo gigante. O Deus vivo desce no trono, recebe adoração. É tremendo. Amém? Ele fala, a porta do inferno não vai prevalecer, e eles estão naquele clima de revelação. Jesus fala para ele, olha Pedro, é isso aí, as portas do inferno não vão prevalecer. Ele fala, olha, eu lhe darei para a igreja, as chaves do reino dos céus. Olha a responsabilidade. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. A chave, o jeito de entrar. E o que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra vai ser desligado no céu. Olha a igreja está com a chave está na mão da igreja. Se o mundo está apodrecendo, se mãe está jogando filho pela janela, aonde é que está a igreja? Cadê a chave? Irmão? Temos que levar a chave, temos que abrir essa porta para o mundo. Jesus falando para ele de revelação, falou, rapaz, o que essa igreja concordar na terra, vai ser concordado lá no céu. Deus vai homologar. O que foi? Pode ser o que for, porque aqui ele não está fazendo reserva não. Ele não está fazendo reservas. Eu vou homologar, Deus vai homologar. O que eles concordar na terra, vai ser concordado no céu. Olha que loucura, olha que mistério, olha que grandeza, olha que igreja é essa. E eu pergunto, onde é que está a igreja? Onde é que está a igreja de Jesus? Cadê essa igreja poderosa? Cadê essa igreja com chave na mão?
Porque não importa, não importa. Eu vou dar um exemplo para você de coisas que não tem na Bíblia e é meio maluco, porque é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo maluco. Eu conheci um novo convertido na igreja, não nessa igreja, numa outra igreja, e ele recebeu a Jesus de uma forma tão profunda, e nós falávamos para ele a respeito de jejum, de orar, de buscar a presença de Deus. E esse rapaz, ele fez 3 dias de jejum inteiro, não sabia como é que era, como é que não era. Depois que nós viemos saber, fez 3 dias de jejum, sem comer nada, sem beber água. Depois que eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus do céu, que irresponsabilidade nossa. Acontecesse alguma coisa com o rapaz, ia botar a culpa ainda na gente. Ele falou, irmão, o novo convertido, naqueles 3 dias, eu não vi televisão, eu não me distraí, os 3 dias eu estava orando, buscando a presença de Deus, e eu falei de Jesus para todo mundo que eu encontrava, e eu fui na casa de uma pessoa, e falei de Jesus para aquela pessoa, e falei, Jesus cura, e aquela pessoa falou, cura mesmo? Eu vou falar, a pessoa na simplicidade dela, falou, olha, meu cachorro está doente, o veterinário falou, vai morrer, cura mesmo? Ele olhou para a cara do rapaz e falou, e agora? Foi, então vai orar pelo meu cachorro. Olha que doideira. Ele falou, irmão, eu orei pelo cachorro, o cachorro está curado, está correndo na rua, de um lado para o outro. Aí eu falo para você, a Bíblia não fala para você orar para cachorro, a Bíblia não fala isso, fala ou não fala? Só que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que Deus quer abençoar de uma forma tão abundante, que o que a igreja falar na terra vai ser homologado no céu. Vai ser. Eu conheci um grupo de missionários que viviam em Minas Gerais. Quem me contou isso foi a irmã Dora, a missionária Dora. E ela falou assim, irmão, nós estávamos na fazenda, nós usávamos um cavalo para o trabalho, nós não tínhamos dinheiro, o cavalo quebrou a perna. Veio o veterinário, olhou e falou, o cavalo vai morrer, tem que sacrificar o cavalo, não tem jeito. E eles olharam e falaram, e agora? O cavalo ajuda a gente em tudo. Sei lá qual era o trabalho que o cavalo fazia. E o pastor falou, irmão, eu nunca vi na Bíblia, mas eu vou falar para você, eu vou orar pela perna desse cavalo. E ela falou assim, nós oramos. O veterinário falou, o que aconteceu? O cavalo está bom. O cavalo foi curado. Para fazer uma obra de missões. Aí você fala, irmão, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia, irmão. Mas a Bíblia mesmo fala que Jesus fez um monte de coisa que também não está escrito. Porque o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo. É o tempo que Deus quer abençoar de qualquer forma. Deus quer abençoar. Tudo que a igreja fizer, Deus vai assinar. Que a igreja junta aqui em oração, concordar, Deus vai homologar. Só que Jesus, ele fala no versículo 20, então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Era um segredo. Falou, olha, isso é uma revelação que eu fiz para vocês, mas é um segredo. É um segredo. Você guarda segredo? Você é uma pessoa de confiança para Deus, irmão? Sim ou não? Você é uma pessoa de confiança para Deus? Você guarda segredo? Tem coisas que Deus fala no fundo do meu coração e que é só comigo. Tem Deus que fala, tem vezes que Deus fala no fundo do teu coração e é só para você, não é para mais ninguém. Não é para mais ninguém. Porque às vezes, quando Deus falou para José, quando Deus mostrou para José 11 estrelas, o sol e a lua se dobrando diante dele, era para ele falar para alguém? Ele falou para os irmãos ficaram loucos com ele. Os irmãos viram aquilo não como uma coisa boa, viram aquilo como uma coisa ruim, porque aquele mistério era só para José, não era para os outros.
E Deus muitas vezes faz promessa na nossa vida e a gente sai falando para todo mundo, só que é uma coisa tão absurda que as pessoas passam a nos desencorajar a acreditar na promessa de Deus. De tão absurdo, porque tem coisa que é para eu guardar só aqui, tem coisa que eu guardo só para mim, porque Deus vai cumprir. E Jesus falou isso para eles: olha, não é o tempo de falar, vocês guardam o segredo. E fala que Jesus começa a mostrar aos discípulos, Jesus passa a confiar nos discípulos, e passa a revelar o que ele nunca tinha falado. E eu fico pensando que é como que os discípulos subissem de nível na confiança de Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus não esconde nada, irmão, daquele que busca a sua presença. Deus não esconde nada. Amém? Por que isso está acontecendo? Deus, por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, vai orar, vai buscar a presença de Deus, porque a Bíblia fala que Deus não esconde nada. Nada. E se você não está sabendo, é porque você não está buscando a Deus da forma que tem que ser. Porque se você buscar, o Senhor vai revelar para você. Deus vai revelar para você. E Jesus, ele começa a aprofundar, falando que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Era necessário, tinha que ir. Era necessário que ele sofresse nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto no terceiro dia e ressuscitasse. Era necessário, tinha que passar por aquilo. Amém? Como tem coisas ruins que você tem que passar, é necessário. Tem coisas ruins que você tem que passar. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Jesus falou: olha, é necessário isso acontecer. Tem coisas ruins que acontecem na tua vida, não é maldade de ninguém, é necessário, tem que acontecer. Tem que acontecer. Deus, por que eu passei por isso? Que tinha que passar. Tinha que passar, e olha, se contenta com a minha explicação, você tem que passar e acabou. Um dia talvez Deus, na glória de Deus, te revele por que você passou por aquilo. Mas ele falou que era necessário passar. Fala então que Pedro, no versículo 23, Pedro chamando-o à parte, Pedro ouviu tudo aquilo. E Pedro representa aqui nesse momento também uma igreja soberba, uma igreja carnal, uma igreja diabólica, uma igreja humana. E a igreja de Jesus não é nada disso. A igreja de Jesus é uma entidade poderosa. A igreja de Jesus não é uma entidade humana, não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Pedro, ouvindo Jesus falar aqui, falou: Pedro, Jesus, vem cá, faz favor, vem aqui do ladinho aqui. Vamos conversar aqui pertinho. O que você está falando? Você está doido? Você está doido de ficar falando essas coisas? Isso não vai acontecer. Você está doido? Pedro não tinha noção do que estava falando. Não tinha noção da gravidade que ele estava falando, porque Jesus tinha que passar por aquilo. Porque se Jesus não passasse por aquilo, nem eu nem você estava aqui hoje. Ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que passar. Ele tinha que passar. E Pedro não entendeu nada daquilo e se sentiu, porque algum momento atrás havia sido elogiado por Jesus. Há um tempo atrás havia recebido de Jesus um elogio. Olha, Pedro, não foi carne que te revelou, foi Deus que falou com você. E tem muita gente, às vezes na igreja, que se perde, porque foi usado por Deus. Tem muita gente na igreja que se perdeu, porque em alguma vez na história da sua existência cristã, foi usado por Deus, e alguém falou: caramba, cara, quando você prega, nossa, foi incrível.
Olha, fulano pregou aquele dia lá, olha, um monte de gente chorou, se arrependeu. Olha, quando você cantou, nossa, nós sentimos, parecia que os anjos de Deus estavam cantando junto. Nossa, aquele dia que você orou, rapaz, a oração foi tão forte, parecia que sumiu o teto, nós tivemos acesso completo ao trono de Deus. E as pessoas acreditaram que aquilo não vinha de Deus e era dele, e passaram agora a ter uma atitude completamente humana e carnal. Só que Deus, irmão, ninguém da igreja vai viver de aposentadoria. Ninguém. Irmão, sabe quem eu sou? Olha lá, em 1900 e não sei quanto eu fiz isso. Olha lá, em 1950, em 1980, em 1900, lá em ano 2000, eu ganhei não sei quantas aulas. Passou, meu irmão, passou. Deus quer saber de agora, ó, do hoje, desse dia chamado hoje em diante, quem você é. Então, busca a misericórdia de Deus, porque Jesus olhou para ele, falou: para trás de mim, Satanás, para trás de mim você é uma pedra de tropeço, Satanás, você é uma pedra de tropeço, porque você só sabe das coisas dos homens, você não sabe nada das coisas de Deus. Jesus olhando para Pedro, só que não chamou ele de Pedro, chamou ele de Satanás, porque aquela atitude era diabólica, humana, carnal. Falou: você não sabe nada das coisas de Deus, você não sabe nada, você só sabe das coisas dos homens, e você é uma pedra de tropeço. E muitas vezes a igreja, a entidade jurídica, a pessoa jurídica, igreja fulana de tal, ela não sabe mais nada de Deus, ela só sabe as coisas dos homens. Ela só sabe as coisas dos homens. Irmão, nós temos que fazer um negócio e não sei o que, para agradar as pessoas. Olha, nós temos que fazer isso, senão as pessoas vão embora. Olha, irmão, você só sabe as coisas dos homens. A igreja, ela tem que voltar a entender e a interpretar a vontade de Deus, e parar com as coisas dos homens. Amém? Amém. Onde é que está a igreja, irmão? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Porque Jesus está voltando, e Ele vai cobrar de você. Onde é que está a igreja? Onde é que está a igreja? Ah, irmão, eu sei, irmão, eu vou. Ah, irmão, eu sei que eu tenho um chamado, mas olha aqui, olha, até hoje, eu fui na igreja uma vez, deram um chute em mim tão grande aqui no meu traseiro, sabe? Irmão, um chutão mesmo assim, ó, até hoje eu ando assim, ó, mas eu vou me recuperar. Tem coisa que você tem que passar. Está doendo? Ah, irmão, me machucaram, me falaram uma palavra lá, eu não gostei. Você tem que passar, meu irmão. Ah, irmão, eu não me dou bem aqui nessa igreja aqui para ouvir. Você não se dá bem? Vá para outra igreja, mas não deixe de fazer a obra de Deus. Não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Seja a igreja, ouça a voz do Espírito de Deus. Há uma necessidade. Há pessoas no nosso mundo, mulheres, mães, jogando os filhos da janela. A igreja tem que sentir isso, a igreja tem que olhar para isso com desespero e clamar ao Deus vivo. A igreja tem que parar de coisas de homem e começar a cogitar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Amém? Onde é que está a igreja de Deus? Curva a tua cabeça, vamos orar.